Passei algum tempo na rádio, talvez você nem saiba disso, mas eu estive durante algum tempo, mais ou menos uns 14 anos, com um programa na rádio, um programa quebrando maldições e que na minha ousadia achei de falar, em vez em português, falar Black Costs. Black Costs foi um dos programas da rádio que, durante esses 14 anos, tive alguns títulos nos programas. E um deles foi A Noiva Restaurada e Black Costs, que foi o mais... foi o preferido, Black Costs, quebrando maldições. Sabemos que as famílias, geralmente elas têm problemas sérios e que são maldições. Que papai, vovó, titia... A Bíblia diz que as maldições acompanham até a quarta geração. Mas o nosso Deus, na sua benignidade, na sua bondade e misericórdia, Ele vem e retira as maldições. Porque no dia que Jesus Cristo derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, naquele lindo e maravilhoso dia, terrível para ele, que até o Pai, naquele momento, o abandonou, que foi o pior de tudo. Ele nunca tinha sido abandonado pelo Pai, mas na hora que ele pegou o peso das nossas maldições, dos nossos pecados, o Pai se afasta dele por alguns segundos. E ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Então foi um preço alto para que as maldições não estejam prevalecendo em nossas vidas. Você pode muito bem estar ligado em Jesus para que essas maldições saiam da vida do teu filho, da vida da tua filha, da vida do teu marido, no meio da tua vida. Dá uma olhadinha para trás e vê o que é que estava acontecendo nos seus antepassados. Porque aconteceu algumas coisas que estão trazendo essas consequências e nós precisamos estar ligados na palavra. O nosso Deus diz que Ele desfaz todas as obras do diabo. E Jesus pagou o preço para que isso acontecesse. Então, veja, por exemplo, no caso do Davi. Ele estava ali no terraço, despercebido, não estava nem levando em conta que na sua família havia uma prostituta, a Raabe, descendência dele. Ele era descendente dela. Então, esses espíritos que passam pelos nossos antepassados, eles não se conformam, eles querem continuar atuando na vida da nossa família, atuando em nossas vidas. E Davi, ele esqueceu disso, né? Você sabe a história de Davi lá no terraço, olhando para Batseba, e um homem que era um adorador vacilou, faltou vigilância e se tornou um adúltero por pouco tempo, porque logo depois ele se arrepende, a maldição é quebrada e ele vai viver de quebrantamento por resto da vida, se quebrantando a Deus. Mas é melhor que não aconteça, é melhor que a gente seja livre dessas maldições, não dando esses vacilos. O que já se passou na sua família? A gente tem que estar seguro, tranquilo, não é? Confiando em Jesus, 24 horas a palavra, porque a palavra é Jesus e é nessa palavra que as maldições são quebradas. Eu, por exemplo, tenho um testemunho em relação a maldições. A minha mãe, ela bebia sangue de animais manifestada com demônios. E não tem nada mais desagradável para Deus do que o corpo que Ele fez. Ele nos fez para a sua glória, para seu Espírito habitar. E quando a pessoa chega a esse nível de dar seu corpo para Satanás, emprestar o corpo para que ele faça o que ele bem entende, inclusive beber sangue, como acontecia com a minha mãe, então é muito sério esse nível de maldição. E aí, o tempo passou, minha mãe casou, gerou filhos, e eu sou a primeira filha. E, consequentemente, aquele espírito, aqueles demônios, eles querem passar de pai para filhos, de mãe para filhos. Eu seria, então, a pessoa indicada por ser a primogênita.
E, graças a Deus, o Senhor, na sua infinita misericórdia, me preservou. Aos 7 anos, Ele me fez conhecer a Bíblia, a sua palavra, e eu me entreguei a Jesus com 7 anos. Aí ficou difícil de Satanás cumprir o plano dele, de me fazer substituta da minha mãe, para continuar aquela maldição na minha vida e na vida daqueles que fossem também os meus descendentes, os meus filhos. Mas aceitei Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é claro que ele entra na nossa vida e é tudo maravilhoso, mas a gente tem momentos de escorregos, de vacilos, de não estar ouvindo o Espírito Santo, de não estar dependente do Espírito Santo e da palavra, porque eles trabalham juntos, o Espírito Santo e a palavra. Então, no meu vacilo, como por exemplo, a palavra e o Espírito Santo é que faz com que as maldições sejam anuladas. Jesus Cristo pagou o preço para o Espírito Santo habitar em nós e que nós estamos ligados na palavra, o Espírito trabalha. Então, certo dia eu achei de, entre outras vezes, vou apenas contar um dos vacilos que fez com que eu passasse momentos difíceis. Eu engravidei, eu casei e não evitava ter filhos, eu tive 5 filhos. E no terceiro filho, na terceira gravidez, eu estive muito fraca de fé, porque esqueci que a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, como está escrito em Salmo 127, versículo 3. E no momento que eu parti para a terceira gravidez, que não foi desejada, não era desejada, foi por acaso, aconteceu. O meu marido trabalhava de turno, eu evitava criança, eu evitava ter filho por tabela, e terminou vacilando, facilitando, e a terceira gravidez veio. E eu chorei muito, e eu fiquei muito triste. Eu não queria estar grávida com uma criança no berço ainda com 3 meses. O segundo filho tinha 3 meses e eu já estava engravidando, terceira gravidez. Então, aquele choro, aquele esquecimento da palavra, aquela falta de prática da palavra, a palavra diz que os filhos são herança, eu não podia duvidar do meu Deus. Como é que eu tenho a herança dele nas minhas mãos e ele vai me deixar passar falta, dificuldade? Eu achava que não ia ter condições. O terceiro filho, eu estava ainda numa pobreza muito forte. E o Deus que eu tenho, ele não é pobre, ele é o dono do ouro da prata, mas eu duvidei desse Deus. E resultado, chorei muito durante a gravidez, até o terceiro mês eu chorava. E o resultado que Satanás teve êxito, trazendo uma maldição sobre a minha vida, fazendo com que aquilo que ele queria em mim, que não estava tendo condição, porque eu estava com as brechas fechadas com Jesus Cristo, na minha vida, a palavra sendo praticada, mas no momento que eu vacilei, de uma maneira terrível, não é? Duvidar de que Deus vai cuidar de uma herança que Ele entrega para nós, os filhos são herança dele. Eu duvidei e por isso eu tenho um filho autista. Uma maldição, resultado de uma maldição, porque é muito difícil, Deus não deixa de maneira nenhuma passar quando você entrega o corpo para um diabo. E minha mãe fez isso. E essa maldição estava acompanhando. Porém, eu estava com toda a proteção, porque eu vivia na palavra desde os 7 anos. Mas cada vez que a gente vacila, acontece. E o que aconteceu é que nesse vacilo de duvidar, de Salmo 127, versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. Por conta disso, hoje eu tenho um filho autista. Então, eu espero que você esteja acompanhando esse novo tema, Break Curses, quebrando maldição. Eu quero que você seja abençoado, ouvindo e aprendendo de tudo quanto eu falei, para que alguma das maldições que Satanás queria lançar sobre mim, pudesse ter direito de fazê-lo, mas só fez porque houve brecha. As maldições são quebradas quando você aceita Jesus. Mas se você sai da palavra, saiu da presença de Deus. Se saiu da presença de Deus, está sendo vulnerável, está dando oportunidade para as maldições programadas pelo diabo vir sobre a sua vida. No próximo vídeo teremos mais algumas lições. Creio que as maldições que vieram sobre a tua vida
Você não vai ser alcançada se observar tudo quanto Deus está nos ensinando nesses vídeos. Deus abençoe a você.